Vene Casagrande, o placar elástico. O Flamengo que estava para ser rebaixado, agora já está o quê? Na fase classificatória do Campeonato Carioca, já vai encontrar o meu fogão. O que você gostou aí nessa partida? Tiveram muitas camadas aí nesse jogo, hein, Vene? Pois é, Fernandinha. É claro que o resultado chama muita atenção, porque não é todo dia que a gente vê uma equipe aplicar 7-1 no adversário, mesmo sendo o adversário, assim, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, está muito abaixo do Flamengo. Então o Flamengo fez seu dever de casa. Mas eu acho que a análise tem que ser ir além do placar, porque a gente pôde ver um Emerson Royal, que vive sendo criticado pela torcida, dando 2 assistências. A gente pôde ver o Samuel Lino dando assistência e fazendo gol, e também as pazes com as redes. A gente pôde ver o Lucas Paquetá jogando de segundo volante, substituindo o Jorginho. Inclusive, informação, o Jorginho vai ficar cerca de 1 mês fora dos gramados, ou seja, o Lucas Paquetá surge como uma ótima opção para atuar de segundo volante, e ele fez uma boa partida. Arrisco a dizer que foi a melhor partida dele desde que ele retornou agora ao Flamengo. A gente pôde ver o Pedro fazendo gol novamente. O Pedro, ele não começou a temporada muito bem. O Everton Araújo, um jogador que está jogando muita bola nesse início de 2026, chamando a atenção de uma maneira extremamente positiva. Ele atua justamente numa posição carente hoje no Flamengo. Saúl está lesionado, Jorginho, a gente sabe como que é a questão física dele, e o Everton Araújo está se destacando. Então foi uma partida muito boa para o torcedor assistir. E quando eu falo isso, não só pelo placar, mas também pela retomada de confiança, não só do Flamengo, que estava 4 jogos sem vencer, isso não é normal, mas também de alguns jogadores de maneira individual, que eu acabei de citar aqui. A grande verdade, Lucas, é que o Campeonato Carioca tem essas coisas, não vale nada, mas na hora que perde, ou que tu tá 4 jogos sem vencer, o WhatsApp cheio de gracinha, né? Fernanda, Taça Rio, é ou não é? Ele fica fingindo que não liga, negócio de não liga, mas é importante demais. Você pega um jogo como esse, o Sampaio Corrêa, obviamente, é um time que está em outra prateleira do Flamengo, a gente sabe disso, mas é bom para dar moral e para dar rodagem e para dar confiança para jogadores que são destaques, que valem muito, mas que precisam desse gostinho de vencer, de performar bem, o Lucas. Perfeito, Fernanda. Inclusive, eu acho que esse final de semana, essas rodadas que tiveram de Campeonato Carioca, elas colocam um limite, uma linha, pelo menos ao meu ver, no ano de 2026. Porque a partir de agora, acabou o teste. Acabou jogos em que é para utilizar as partidas para testar jogadores. Porque a partir de agora todas as partidas serão decisivas. A partir de agora são jogos do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem que levar a sério, porque briga por um título, não tem como ficar testando jogadores. A partir de agora o Vasco enfrenta um Bahia em São Januário, é só partidas de Campeonato Brasileiro também, fase final de Campeonato Carioca, Sul-Americana, Botafogo com as suas competições, Fluminense com as suas competições. Acabou o teste. O Vasco não vai ter mais oportunidade, o Flamengo, o Fluminense ou o Botafogo, de enfrentar uma equipe com todo o respeito do mundo, tá? Como, por exemplo, foi o Sampaio Corrêa, como, por exemplo, foi o Boa Vista, o Nova Iguaçu, times de menores investimentos, que automaticamente você pode se privilegiar por ter um time melhor e acabar testando alguns jogadores. Agora começou a temporada de fato de 2026 e foi bom para o Flamengo terminar esse primeiro momento do ano com uma goleada pelo placar de 7-1, testando bons jogadores. O Flamengo tem um time muito qualificado, vinha por uma fase ruim, mas agora começou de fato 2026 com essa grande vitória, né, no sábado dentro do Maracanã. Tem drone, Vene Casagrande? Do volante Alan, ele tá de saída, ele vai pro Corinthians, tá tudo bem encaminhado aí, Flamengo emprestando esse jogador que não estava recebendo muitos minutos com o técnico Felipe Luiz. Ele flertou com o Vasco ou isso? Flertou. Na verdade, o Vasco flertou com ele, porque o Fernando Diniz chegou a ligar pra ele. Tá igual você com a Débora Seco, né? Você flertando com ela. Tentar não custa nada. Tá certo. O Fernando Diniz tentou, só que o Dorival Júnior, eu acho que ele foi mais efetivo, digamos assim, na tentativa, porque o Dorival Júnior ligou para o jogador 2 vezes. E aí, antes ele queria ir para o São Paulo e agora ele fechou com o Corinthians, deu ok e está esperando apenas a liberação para viajar e se apresentar ao Timão, equipe paulista. Repito, empréstimo até dezembro desse ano, e os empresários garantem que não terá a opção de compra e o Corinthians vai bancar o salário dele de maneira integral. E olha, eu não gosto de falar salário de jogador, você me conhece muito bem, mas eu vou falar para vocês, vai ser uma ótima brecha na folha salarial do Flamengo. Alívio financeiro, a gente bom fala, alívio né? financeiro. Um jogador diferente do Pedro, um jogador com outra característica, né? E tem dificuldade de encontrar esse jogador. O próprio Felipe falou sobre isso na coletiva depois da partida contra o Internacional, que não é fácil, muitos não querem jogar no Brasil e tudo mais. 2 tentativas do ano passado de argentinos deixaram isso claro, o Lucas Beltrán e o Tati Castellanos, que preferem ficar na Europa nesse momento.
Mas isso não significa que o Flamengo não possa contratar um centroavante para compor o elenco, ter uma opção, mesmo que seja de outro estilo. E aí a frase do Felipe, quando ele fala isso, ele está assumindo um compromisso. Ele falou isso na coletiva também. Não, se me der um jogador, eu tenho que fazer jogar, né? Característica é uma outra questão. Eu acho que é por aí mesmo. Tem que ter um 9. Você não pode ficar só com o Pedro e improvisando outros jogadores. Deu certo no ano passado, reta final da temporada, foi campeão 2 vezes. Mas não é que vai dar certo sempre. O Pedro não pode jogar todas as partidas, né? E aí surge essa história do Marcos Leonardo, essas especulações. O técnico Simone Inzaghi tem colocado o Marcos Leonardo para escanteio. Ele hoje não foi nem relacionado para o jogo de daqui a pouco, pela Copa da Ásia, né? Ele recebeu o Benzema, e entre o brasileiro e o uruguaio, o Darwin Núñez, ele prefere o Darwin Núñez, ex-Liverpool. Diante disso, ele tende a ficar mais escanteado, o Marcos Leonardo. Aí a pessoa fala, por que o Flamengo vai buscar? A informação o Flamengo tentou ano passado, quando tem até aquela coisa, faz uma consulta para saber se é viável a negociação. E o pessoal trata isso como notícia. Consulta de notícia, gente, não é bomba, é um detalhe, é um registro, não é nada de especial. Não é para fazer thumb, consulta, manchete, nada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas fez a consulta, o Marcos Leonardo queria jogar no São Paulo. Deixou claro que ele ia jogar no São Paulo. Então qual a posição do Flamengo hoje? Se o jogador sinalizar que ele tem interesse em jogar no Flamengo, eles podem abrir uma negociação. Se o jogador não sinalizar, o Flamengo não vai atrás, porque não vai ficar, entre aspas, a pessoa usou essa palavra, implorando para ele vir jogar no Flamengo. Vem jogar aqui, vem, por favor, não sei o que, eles não vão fazer isso. E o jogador foi muito claro que ele queria jogar no São Paulo, que ele é São Paulino de berço, tudo mais. Então, se houver qualquer movimento novo nesse sentido, o Flamengo pode até tentar o empréstimo desse jogador, né? Já que a intenção, segundo a imprensa lá da Arábia Saudita, seria emprestá-lo. Aí fala assim, Rússia e Brasil, que são mercados que eles estão abertos, né? Para a Europa não dá mais para entrar nessa janela. Então, a situação é essa. E eu não acho que seja errado, não. Acho que o Flamengo não tem que ficar atrás do jogador, pedindo pelo amor de Deus para vir. Uma coisa é o cara, não sei se eu volto para o Brasil, estou na dúvida e tal. Aí você vai tentar convencê-lo a vir. A outra, não, quero outro clube. Poxa, vem para cá, você só quer eles. Não. Então vai para São Paulo, vai para onde quiser. Acho que o Flamengo não pode ficar também se submetendo a esse tipo de coisa, de ficar insistindo com um jogador que demonstrou desejo de jogar em outro clube, que é um direito dele também. É um direito dele. Ele tem o sonho de jogar no São Paulo, se ele é São Paulino desde criança, pô. É normal, não acha legal o Paquetá querer jogar no Flamengo? Então é normal também que o menino, que mais novo até que o Paquetá, 22 anos, que quando pequeno era São Paulino, queria jogar no São Paulo. Isso é natural, naturalíssimo. Mas o clube também não pode ficar. Uma coisa assim, adoraria jogar no São Paulo, mas o Flamengo é legal e tal. Não, ele demonstrou que não tinha interesse em jogar no Flamengo. Então os caras meio que recuaram, mas pode ser até que isso mude em função da disponibilidade dele no mercado e do que vai aparecer ou não para ele. E do desejo dele de sair também. Ele pode falar, também não quero sair. Não vai me escalar, fico aqui ganhando minha grana, treinando. Me escala quando vocês quiserem. Ele pode fazer isso também. Então não sabemos nem qual é a posição do jogador. Então não é assim. O Marcos Leonardo não está numa prateleira com uma plaquinha assim, liquidação no pescoço. Venham e me levem. Não está assim, gente. É caro, ganha muito bem, não é um investimento barato mesmo por empréstimo, e depende também do interesse dele de jogar no Flamengo. E eu acho que o clube não está errado. Eu também, se eu fosse dirigente do Flamengo, nessa situação que está, fica implorando para o cara jogar no Flamengo, vem para cá, vem para cá. Repito, uma coisa é o cara que não quer vir para o Brasil, e você tenta convencer. A outra é o cara que vai vir para um outro clube, aí você, não, vem para o meu, vem para o meu. Eu acho que isso aí não é legal, não. Deixa quieto, então. Agora, acho que eles têm que buscar um jogador. Cara, nem que fosse um centroavante por empréstimo, um cara mais experiente, um cara de 30 e poucos anos, que dê opção, você tem um outro centroavante. Eu preciso do 9, o jogo está pedindo. O Pedro está cansado, o Pedro está machucado, está suspenso, está com sobrecarga. Eu não tenho. Eu sou o técnico, eu não tenho esse jogador. Eu acho que tem que ter um jogador. Mas se contratar o meio do ano, fica com os 3 até o final do ano. Eu tenho citado sempre o caso lá do Real Madrid, quando o Roselu ajudou o time a se classificar, avançar para depois ser campeão europeu. Isso foi há 2, 3 anos. O jogador já veterano, que não parecia ter nada a ver com o Real Madrid, entrou lá e ajudou a resolver. Então, sabe? Mas o Juninho, o Felipe não usava. Acho que aí o Felipe tem que rever isso também. Esse jogo contra o Inter, por exemplo, o Flamengo não merecia ganhar. Mas é um jogo que você tem que tentar ganhar na marra, gente. Pontos corridos é isso. E aí vai dar pressão, vai no cruzamento, chute de fora da área. Você vai tentar, estou jogando mal, vou tentar ganhar esse jogo na marra, 3 pontos. O Flamengo não tem essa força e não tem essa referência. Se não for o Pedro, não tem ninguém. E o Bruno Henrique até falou que não quer jogar ali. De fato, ele não se adaptou. Eu até acreditava
que ele se adaptaria, mas não aconteceu. E o Plata não dá, né? O Plata naquela função não faz gol, tem medo de chutar. Então, vejamos o que vai ser. Já tem tempo até o dia 3 de março para fazer qualquer contratação, mas o caso do Marcos Leonardo é exatamente esse. Tá? Não tem esse negócio que o Felipe vetou, que eu saiba, não vetou ninguém. Não vetou ninguém. Aí surgem várias versões aí, não vetou ninguém. Ele prefere um atacante diferente, isso aí me parece fato, né? Ele gostaria, mas se não tem esse atacante, não tem esse jogador, então ele vai ter que se virar com o que ele tem, tá muito bom, né? Tá muito bom. Você recebe o Marcos Leonardo, tá ruim? Outra coisa, jogador de 22 anos, você não consegue treinar e prepará-lo para trabalhar um pouco mais sem bola, mudar um pouco característico e tudo. É também capacidade do técnico de fazer o jogador mudar. A gente falou muito disso do Pedro. O Pedro até melhorou nesse quesito. O Pedro era muito mais passivo nesse tipo de situação do que é hoje. Então por que com 22 anos não pode mudar? Você precisa de mais movimentação. Ele talvez nunca seja como esses outros que eles gostariam de ter. Mas ele compensa isso com gol. Ele faz gol, cara. É um jogador que faz gol. Ele tem número. Né? Então, mas aí é aquela coisa. Ele tem que querer jogar no Flamengo. Aí eu concordo com a posição da diretoria do clube. Acho que não tem que ficar atrás também, não. Sondou. E aí, tem interesse? Não, ele quer jogar no São Paulo e tal, quer jogar no São Paulo, e São Paulo interessado, beleza. Boa sorte pro garoto aí. Agora, ele tá encostado, aí vai lá de novo, Marcos Leonardo, vem jogar no Flamengo, por favor. Não. Então, se ele tiver interesse, o empresário dele vai chegar, vai sinalizar pro clube, seja São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, sei lá. E aí alguém pode ser que contrate. Ou até ele pode parar na China, na Rússia também, né, sabe lá. Lembrando, são os mercados onde você hoje consegue se encaixar. Na Europa ele não consegue porque o mercado fechou no dia 2 de fevereiro, né, então já não é mais possível nessa janela. E ele pode, repito, também ficar lá parado, treinando, escala quando quiser. Tem essa opção também. Né? Agora, na Arábia Saudita, é importante frisar que assim, pesa muito também, não estou dizendo que o Benzema não se impõe tecnicamente, mas para eles é importante o nome também. Um nome como Benzema, em evidência, saindo de um clube para outro. A Arábia Saudita investe no futebol para fazer esporte washing, para mudar a imagem do país por intermédio do esporte. Né? Então, nomes como ele pesam. Então, isso também desfavorece o Marcos Leonardo numa dividida, porque quem vai treinar um time lá sabe a importância desses jogadores também. Segundo o jornalista Antônio Carlos, Richarlison já deixou claro nos bastidores que, caso decida voltar ao futebol brasileiro, o Flamengo será sua primeira e principal opção. O posicionamento do atacante empolgou a cúpula rubro-negra, especialmente pelo alinhamento direto com o técnico Felipe Luiz, que mantém diálogo constante com o jogador e já apresentou sua visão de como pretende encaixá-lo no time. Felipe vê Richarlison como um nome totalmente conectado ao modelo de jogo que deseja consolidar no Flamengo, um futebol intenso, agressivo na marcação e com pressão alta desde a saída de bola do adversário. Internamente, o atacante é avaliado como um jogador moderno, de grande capacidade física e mentalidade competitiva, características consideradas fundamentais para jogos decisivos e de alto nível. Além da velocidade para atacar espaços e da entrega durante os 90 minutos, Richarlison chama a atenção pela capacidade de incomodar a defesa adversária o tempo todo, seja pressionando, disputando bolas ou criando dificuldades para os zagueiros. Sua versatilidade também pesa a favor. Ele pode atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do ataque, oferecendo diferentes soluções táticas à comissão técnica. Mesmo com mobilidade, o jogador tem boa leitura para atuar de costas para o gol, fazendo o pivô, segurando a bola no campo ofensivo e facilitando a chegada dos meias. Para Felipe Luiz, esse conjunto faz de Richarlison um candidato ideal para ser referência no setor ofensivo rubro-negro. A diretoria acompanha o cenário de perto e já trabalha com um planejamento estruturado para uma possível investida. A ideia do Flamengo é apresentar ao atacante um vínculo de 3 anos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Richarlison será uma excelente contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.